Boas-vindas! Hoje a gente vai mergulhar em uma análise visual super intrigante, quase com uma pegada de documentário, sobre uma das figuras mais paradoxais dos textos históricos, o rei Asa de Judá. Nossa conversa não é só uma linha do tempo, tá? É um estudo muito mais profundo sobre o caráter, a liderança e como a cabeça do ser humano funciona quando o poder e a crise batem na porta ao mesmo tempo. Vamos pensar juntos. Como é que um guente reformador espiritual termina os seus dias oprimindo o próprio povo e virando as costas para a fé que o consagrou no começo de tudo? Esse paradoxo gigantesco é o que vai guiar nossa exploração. Os comentaristas mostram aqui uma transformação de cair o queixo, onde o cara passa de uma dependência total de Deus para uma autossuficiência cínica que, sinceramente, chega a ser trágica. Vamos descobrir exatamente como e por que isso aconteceu. Parte 1. O início da reforma. Derrubando os ídolos. Pois é, Asa herda do pai dele, Abias, um reino completamente atolado na idolatria. Mas, ao invés de simplesmente aceitar e seguir o fluxo, ele pega um período de 10 anos de paz profunda e faz uma verdadeira faxina no país. E o mais fascinante é o lado duplo desse sucesso inicial. Ele não só derrubou os altares estrangeiros e as colunas sagradas, chamando o povo de volta para Deus, mas também aproveitou a calmaria para fortificar as cidades de Judá. Ou seja, a obediência espiritual andou de mãos dadas com a defesa nacional. A paz não foi uma desculpa para ficar de braços cruzados, foi a chance perfeita para criar resiliência. 2. Vitória contra a multidão. A ameaça etíope. Toda aquela preparação logo seria testada. E não foi com pouca coisa não. O cenário muda de uma hora para outra quando esse reinado, ainda super jovem, dá de cara com uma ameaça existencial. Uma invasão gigante liderada por Zerá, o etíope, marchando direto para o Vale de Zefatá. 1 milhão de homens. 1 milhão! O texto original fala literalmente em 1.000 milhares, acompanhados por 300 carros de guerra. Para o exército de Judá, que era muito menor, as chances humanas de ganhar não eram só remotas, elas eram matematicamente e fisicamente nulas. O ponto-chave aqui é exatamente esse contraste absurdo. De um lado, a fraqueza física total e uma missão taticamente impossível. Do outro, uma dependência espiritual que não balança. Ao invés de jogar a toalha, Asa faz uma oração fortíssima. Ele reconhece que para o poder divino não faz a menor diferença ajudar quem é agitante ou quem é fraco. Ele pega a vulnerabilidade humana e compensa se apoiando 100% na intervenção lá de cima. E o resultado? Bom, os textos históricos reportam isso de um jeito super direto ao ponto. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa. É isso. O desfecho dessa loucura foi que o exército inimigo acabou milagrosamente disperso e foi perseguido até Gerar. O reino de Judá não apenas sobreviveu, mas voltou para Jerusalém com uma quantidade absurda de despojos. Eles provaram ali que essa estratégia de unir ação prática com uma fé absurda tinha vencido as piores probabilidades imagináveis. 3. O ápice. Reavivamento e reforma em Judá. Depois dessa guerra, a nação chega no topo do mundo. O profeta Azarias vai até o exército vitorioso e lança uma condição profética que muda tudo. Ele diz: "O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar." Os comentaristas ressaltam muito essa parte porque mostra o quanto o texto respeita o livre-arbítrio. A proteção divina não é uma assinatura vitalícia automática. Ela é a resposta direta e contínua às ações de um povo que escolhe ser fiel todo santo dia. E aí os especialistas trazem uma distinção teológica que é simplesmente brilhante. A diferença é entre reavivamento e reforma. Reavivamento é algo interno, né? É literalmente o prefixo re, voltar a viver, uma mudança no coração. Já a reforma é externa, é voltar à forma original das coisas. Um despertar espiritual autêntico, como o que Asa estava liderando ali, precisa obrigatoriamente dos dois. A mudança de atitude visível por fora e a volta do coração aos princípios originais, por dentro. Ter um só sem o outro acaba virando ou só regra chata ou só sentimentalismo passageiro. Para ter uma noção do nível dessa reforma, é só olhar para o que aconteceu com a própria avó do rei Asa, Maaca. Ele simplesmente tirou o título de rainha-mãe dela. E por que ele faria uma coisa dessas? Porque ela tinha feito uma imagem absurda e abominável para a deusa Aserá. Ele não só depôs a avó, como quebrou o ídolo inteiro e queimou no Vale de Cedron. Não tinha jeitinho ou privilégio de família. Quando a integridade do país estava na reta, ele ia até o fim, custe o que custar. O reflexo no calendário de toda essa obediência corajosa foi quase que na hora.
Logo depois da guerra, no 14º ano, o ano seguinte já marca um mega pacto nacional, onde todo mundo jura lealdade total. O resultado? Uma era histórica e prolongada de paz absoluta que foi até o 35º ano do reinado. A fidelidade construiu uma estabilidade que o reino nunca tinha visto. 4. A queda e a descrença. Uma mudança trágica. Mas é aqui que as coisas complicam. Aquela fundação super sólida começa a desmoronar de um jeito assustador a partir do capítulo 16. No 36º ano, Baasa, o rei de Israel, constrói uma fortaleza em Ramá para bloquear o fluxo de pessoas para o sul. Diante dessa crise política, o que o nosso herói, aquele mesmo que derrotou 1 milhão de homens com uma oração, faz? Ele entra em pânico. Ele larga a fé de lado, raspa os cofres do templo e do palácio e usa a prata e o ouro consagrados para subornar Ben-Hadad lá da Síria para atacar Israel. Uma aliança pagã comprada com os recursos de Deus. Que reviravolta bizarra! Olha, é verdade que, politicamente falando, a manobra deu certo na hora. Bazar recuou. Mas o preço... Nossa, isso abriu um precedente terrível para o resto da vida dele. O registro histórico descreve o enterro dele lá na frente. Uma cama luxuosa, cheia de perfumes caros e especiarias refinadas. E os especialistas pescam uma ironia enorme nisso tudo. Foi um funeral chique, um corpo perfeitamente preservado por fora, mas com um vazio espiritual tremendo. O exterior estava cheiroso, mas o interior já tinha apodrecido há muito tempo. A ladeira abaixo foi íngreme e sombria depois desse suborno. O profeta Hanani vai lá bater de frente com Asa, dando aquela bronca e lembrando de como Deus tinha livrado o reino dos etíopes. Sabe qual foi a reação dele? Fúria absoluta. O cara que antes liderava reformas grandiosas agora manda prender o profeta de Deus no tronco e começa a oprimir as próprias pessoas do seu país. Ele pegou uma correção divina e transformou em desculpa para virar um tirano. Uma falha de julgamento que virou crueldade bem rápido. Os últimos anos dessa biografia são super amargos. Lá pelo 39º ano surge uma doença gravíssima nos pés do rei. Só que aquele padrão de falta de fé já estava super enraizado. Os comentários mostram que, mesmo em extrema angústia física, ele não buscou a Deus em momento nenhum, preferindo confiar só nos médicos da época. 2 anos depois, ele morre. Aquele líder incrível que no passado buscava o Senhor de todo o coração, acaba partindo totalmente isolado da sua fé original. 5. O fim e suas lições. Esse choque enorme entre os sucessos lá do começo e o desastre no final deixa muito claro qual é o padrão de comportamento que levanta ou derruba de vez um legado. O material que a gente está analisando separa 4 princípios fundamentais do sucesso de Asa no início. Vamos lá. Orações que vinham junto com ações práticas. Projetos executados com confiança total em Deus. Desafios entregues nas mãos certas e atitudes regadas continuamente a muita oração. Foram esses pilares que seguraram décadas de paz e vitórias contra exércitos gigantescos. E, tragicamente, foram exatamente esses 4 pilares que Asa chutou para o escanteio na sua crise final. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão bem provocativa que vem direto daquela bronca que o profeta Hanani deu no rei. A profecia afirmava com todas as letras que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar força àqueles que têm o coração totalmente entregue a Ele. Asa perdeu essa força porque resolveu dividir o coração, o que deixa uma pergunta gigante no ar para a gente pensar. Onde será que esses olhos estão procurando hoje? E o que eles encontram na nossa atitude quando o caos bate na porta? Fica aí o convite para refletir sobre como manter a integridade não só nas horas fáceis, mas até a linha de chegada. Valeu demais por acompanhar a exploração de hoje e até a próxima.